ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém. Eu vou repetir esse versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém. Meus irmãos, é tão comum encontrar cristãos que não têm uma clara compreensão da sua verdadeira posição em Cristo e do seu chamado. Nós vemos Paulo nos ensinar, na carta que ele escreveu aos Efésios, que Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Então, o nosso chamado é um chamado muito mais alto do que muitos estão pensando. Às vezes, nos conformamos em sermos chamados evangélicos ou até crentes, mas isso daí é tão pouco, é tão pequeno, porque nós não entendemos que o nosso chamado é outro. A Bíblia diz que Deus, quando nos fabricou no ventre da nossa mãe, Ele já tinha um chamado para nós. Por isso Ele foi lá colocando dons, atributos que estivessem em nós, para que nós pudéssemos aqui fazer o trabalho dele. Quantas vezes nos esquecemos que todos nós somos missionários na terra? Todos nós somos enviados. Há um momento em que Jesus Cristo encontrou Paulo no caminho que ele ia para Damasco. Quando Paulo chegou em Damasco, já estava cego, ficou 3 dias sem comer, sem beber e sem ver. Jesus Cristo procurou em Damasco um discípulo chamado Ananias e disse: Ananias, você vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. E ele viu um homem chamado Ananias entrar e impor as mãos sobre ele, para que fique curado da vista. Ananias não queria ir. Disse: o quê? De muitos temos ouvido a respeito desse homem, o que ele fez com os teus santos em Jerusalém, e para que ele trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. O que é que Ananias estava dizendo para Jesus? Não, que isso? Ele não merece, ele é um cabra perigoso, ele é um assassino, ele é um perseguidor. Deixa esse homem cego, porque ele não presta para nada. Jesus Cristo disse: não, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis e até perante os filhos de Israel. Eu vou mostrar para ele o que importa sofrer pelo meu nome. Você viu? Havia um homem cego. O discípulo está aqui. Ele recebeu um comando de Jesus para ir lá, mas o discípulo estava preso no que ele sabia de mal a respeito daquele homem. Discípulo. Ele não queria ir. Ora, se Ananias tinha um comando de Jesus Cristo
para ir? É porque Jesus Cristo estava olhando outra coisa em Paulo. Estava olhando outra coisa. Quantos cegos estão perto de você, ou da sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu lugar comum, e você não vai, porque você prefere que ele continue cego, porque de que forma ele vai ver? Você, assim como Ananias recebeu um comando, ide. Esse comando não foi só para Ananias, não foi só para aqueles primeiros discípulos, é para todo discípulo de Jesus Cristo. O resultado é que nós continuamos vivendo e fazendo aquilo que nós preferimos. Quando nós olhamos bem, com clareza, a palavra de Deus, o nosso chamado não é para ser salvo, meu irmão, não é para ser evangélico, é para ser santo. Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Mas nós nascemos como? A Bíblia diz: em pecado me concebeu minha mãe. Eu vou contar para vocês uma história que eu inventei, mas de vez em quando eu dou uma de parábola, só para facilitar o ensino, para imitar Jesus. Nem sempre eu me dou bem, mas tinha um rabino chamado Eliseu. O nome dele era Eliseu. Ele morreu. Quando ele chegou lá no céu, ele estava na sala de espera, esperando que Deus viesse para dar para ele o seu destino ali, para onde ele ia. Enquanto ele estava esperando, esse rabino Eliseu, ele disse: e se ele me perguntar, por que eu não fui como Samuel? Ou por que eu não fiz as obras de Moisés? Por que eu não fui um profeta como Daniel? Por que eu não fui um Davi? Eu tentei tanto ser importante para Deus como esses homens, eu não consegui. Por que eu não fui como um deles? Aí Deus entrou, olhou e perguntou: cadê o Eliseu? Cadê o Eliseu? Aquele homem que estava ali era o Eliseu. Mas o Eliseu nunca viu a luz do sol, porque o Eliseu se escondeu a vida toda querendo ser o que outros foram, mas ele não conseguiu ser aquilo para o qual Deus o colocou no mundo. Ele entendeu, desde que o homem pecou, o homem começou a usar camuflagens. Adão se camuflou de árvore, porque ele queria ser como todas as árvores. Ali o que tinha era árvore. Então ele se vestiu de folha, fez roupa de folha para ele e para a mulher. Pois o homem no pecado continua se camuflando. Nós usamos títulos, nós usamos nomes de família, nós usamos tantas coisas para esconder aquilo que está lá dentro. Às vezes você se envergonha porque você vem de uma origem muito pobre, ou de um pai que vivia embriagado, ou de uma mãe que estava no quarta união. Você se envergonha da sua origem e você usa 1000 camuflagens para não mostrar aquilo que está lá dentro de você. Nós camuflamos. Chega um dia
que Deus nos transporta do império de trevas para o reino do Filho do seu amor, e nós entramos, mas não entramos. Nós vamos continuar camuflando, querendo imitar o mundo de onde saímos. Aí é que está. Não importa a identidade que você assumir, você formou uma identidade, uma camuflagem, uma vestimenta para você ser reconhecido, mas você só será inteiro quando você assumir a sua identidade em Cristo, quando você assumir o chamado que Deus lhe deu. Senão você vai ficar batendo cabeça e você nunca vai ser aquilo para o qual Deus lhe chamou. Eu tenho um exemplo que nós conhecemos muito. Pedro. Quando nós vemos lá em João, no capítulo 1, nós vemos que João Batista apontou Jesus para 2 de seus discípulos e eles seguiram Jesus, e um deles era André, o irmão de Simão Pedro. Ele foi para Simão e disse para ele: Simão, nós achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Simão, ele levou Simão para Jesus. Quando Jesus olhou para Simão, disse: tu és Simão, o filho de João, mas tu serás chamado Cefas. Olhe como Jesus olhou para Simão, um pecador igual a mim, qualquer um de nós. Tu és, mas tu serás. Tu és, mas tu serás. Esse nome Simão, ele dá uma certa modificada a depender da língua que nós olhamos. Se você olhar Simão no hebraico, Shimon, ou Simeão, que a gente diz, mas no aramaico ele é Cefas, no grego ele é Petrus, e em português é Pedro. Mas quando Jesus falou com Pedro, com Simão, ele diz: tu serás chamado Cefas, que no aramaico é rocha. É rocha. Agora, quando nós pensamos isso, e nós pensamos um pouco em Pedro, no ambiente em que Pedro vivia, como é que ele era identificado pelas pessoas? Talvez ele fosse identificado como um sujeito impulsivo. E nós, pela Bíblia, sabemos que ele devia ser mesmo. Franco, mas também um sujeito generoso, trabalhador, mas gritalhão. Ele sabia como praguejar. A Bíblia diz em Mateus que ele jurava e praguejava: não conheço tal homem. Lá em Marcos 14, no versículo 71, ele praguejava. Esse é o Pedro, que é o Simão que nós conhecemos. Agora, com certeza, isso é que as pessoas viam em Pedro. E ele, o que é que ele pensava de si mesmo? Como é que Pedro se via? Quando Jesus o viu, Jesus olhou o chamado do Pai em Pedro. Jesus olhou para Pedro e viu o chamado do Pai em Pedro, porque Jesus estava aqui para fazer a obra do Pai. E o chamado do Pai em Pedro era rocha. Então Jesus olhou para Pedro e disse: tu és Simão, filho de João, mas tu serás o que meu Pai determinou antes que tu viesses ao mundo.
Tu tens um chamado, e o chamado do meu pai vigora, e no chamado do meu pai tu és rocha, porque o meu pai, quando te teceu no ventre da tua mãe, ele te deu todo o equipamento para que tu sejas uma rocha. O vacilão, o Simão vacilão, veio a Cristo, e em Cristo ele se tornou a rocha que nós conhecemos, não é? O discípulo, quando nós olhamos Pedro, que para salvar a própria pele, ele negou publicamente todo o conhecimento que ele tinha de 3 anos com Jesus. Na hora do aperto, ele negou, mas se tornou em Cristo o grande líder corajoso, a partir do momento em que o Espírito Santo do Pai entra para cristianizar o dom que o Pai já tinha colocado lá e fazer dele habitação. Olhe bem, 3 anos, Jesus Cristo injetando palavra. 3 anos, Jesus Cristo ensinando. E quem é Jesus Cristo? Jesus é Deus vestido de homem, ensinando, e Pedro recebendo. E quando Jesus subiu, Pedro estava encharcado da palavra. Mas assim mesmo, quando desceu para Jerusalém, foram se fechar num recinto com medo dos judeus. Na hora que vem o Espírito Santo, pá, explosão, o Espírito sobre a palavra que estava plantada lá. E aí nasceu Pedrão, a rocha. Só foi possível pelo Espírito e pela palavra. Só foi possível pelo Espírito e pela palavra. Quantas vezes nós esquecemos que quando Deus nos formou, meus irmãos, Deus não muda. Deus se move, mas não muda. Deus nunca vai dar o lugar de criador para ninguém. Ele continua criando. O pinto vem do ovo. Como é que é feito o ovo no ventre da galinha? Eu sei lá como é que é feito, mas Deus continua criando desde o momento que ele criou a galinha. Porque quem nasceu primeiro foi a galinha. Porque Deus não criou o ovo, ele criou o animal. Desde o primeiro homem, Deus continua fabricando o homem. E ele fabrica e ele distribui os seus dons, porque ele tem um plano. Deus tem a visão dele, e cada um de nós nasce com um pacote pronto. Não importa o que qual a camuflagem que você escolher para você, mas Deus tem um plano dele, sim. E esse plano dele é vitorioso, porque Deus não é perdedor. Quer ver uma coisa? Você lembra de um sujeito chamado Zaqueu? Zaqueu é um sujeito interessante. Zaqueu, você vê a história de Zaqueu lá no capítulo 19 de Lucas. Zaqueu era um sujeito que tinha um desejo no coração. E o desejo dele era olhar para Jesus de perto. Ele nem sabia, mas ele queria ver Jesus de perto. Ele queria estar mais próximo, mas ele não podia, por causa da multidão, e ele era chamado naquela época pecador, porque ele era cobrador de impostos. Ninguém quer pagar imposto, nem eu. Então o povo não gostava dele, mas ele era muito rico e era seguro no dinheiro. Ele, de uma hora para outra, quando ele olha nos olhos de Jesus,
Quando Jesus diz: já Zaqueu, desce depressa, porque a mim me convém habitar na tua casa, me convém ir à tua casa, entrar na tua casa. Eu acho isso lindo, porque Zaqueu não sabia. Zaqueu não sabia, ele tinha vontade de chegar perto de Jesus, mas nunca imaginou que o interesse era de Jesus. Jesus continua querendo entrar na casa, na vida, no coração de todo pecador. Só que houve uma mudança. O Zaqueu, pão duro, se torna generoso. Abriu o coração. Ele não resistiu o olhar de Jesus. Não resistiu o olhar de Jesus. Nós olhamos para Mateus. Mateus era outro, cobrador de impostos, ficava ali que nem uma raposa velha, em Cafarnaum, num lugar estratégico. De um lado Herodes Filipe, do outro Herodes Antipas, e ninguém entrava, ninguém saía ali sem pagar, sem beijar a mesa de Levi, que é Mateus. A caneta que ele tinha na mão era para penalizar pessoas. Parece que ele tinha uma intimidade com a caneta. Ele não sabia que ele gostava tanto da caneta, porque ele escreveu o Evangelho com aquela caneta. Um dia, como Deus trabalha com plenitude de tempo, Jesus Cristo chegou lá em Cafarnaum. Talvez o povo de lá de fora pensou: o que é que o Nazareno vai fazer na coletoria? Jesus entrou, chegou lá, olhou bem assim no rosto de Mateus e disse: segue-me. Aquele homem adulto, rico, solitário, ele, quando viu aqueles olhos, ele empurrou a cadeira para trás, seguiu Jesus. Eu fico imaginando a repercussão que aquilo deu na família de Mateus. E agora, como nós vamos viver? O marido deixou o grande salário para seguir o Nazareno duro. Ele não resistiu. Quando nós olhamos Paulo no caminho de Damasco, Jesus Cristo olhou Saulo fanático e viu o Paulo apóstolo. Ele olha você do jeito que você está, mas ele vê o plano que o Pai tem para você. O que será que ele vê quando ele olha para nós, para cada um de nós? O que será que Jesus continua vendo? Porque lá no coração de Paulo queria fazer um trabalho agradável a Deus. Paulo queria cuidar da lei de Moisés para agradar a Deus, e para isso ele estava disposto a matar quem viesse contra a lei. Ele estava fazendo tudo errado, mas a intenção do coração era agradar a Deus. E Jesus simplesmente diz para ele: por que tu me persegues? Eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu persegues, mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Ali no chão houve a transformação pela voz, porque Paulo tinha certeza que Jesus tinha tido a morte merecida, que ele era um pilantra enganador, conduzindo multidões ao erro, e que seus discípulos tinham roubado o seu corpo para dizer que ele ressuscitou. Está vendo?
Ali no chão, Paulo diz: mas ele falou comigo. E se ele falou comigo, é porque ele está vivo. E se ele está vivo, é porque ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós crucificamos o Messias. Ali naquela hora, a vida de Paulo se tornou zero. O que é que ele ia mais fazer em Damasco? Voltar para Jerusalém para fazer o quê? Se a vida dele era perseguir a igreja de Jesus Cristo, o objetivo dele era ir para Damasco com carta do sumo sacerdote e entrar pelas sinagogas. Damasco tinha por volta de 40 sinagogas, para prender a todos aqueles que fossem do caminho. 6 dias, meus irmãos, de Jerusalém para Damasco, trazer aquelas pessoas, porque eram seguidores de Jesus Cristo. Esse era o objetivo dele em Damasco, e ele achava que com isso ia agradar a Deus. Mas Jesus já tinha avisado: chegará o momento em que todo aquele que vos matar julgará com isso estar prestando culto a Deus. No meio do caminho, quer dizer, não foi no meio do caminho, foi ao aproximar-se de Damasco, ele vê essa luz do céu, e a vida dele se tornou agora uma interrogação. Mas Jesus deu a direção: mas entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Você viu? Paulo ali entra na expectativa de Deus para ele, porque Deus tinha um chamado, e depois Paulo vai fazer isso. Aquele que me chamou antes que me formasse no ventre da minha mãe. Havia um chamado para Paulo. Paulo só podia vir ao mundo depois que o Espírito Santo tivesse chegado, porque ele seria aquele que levaria o evangelho da graça de Deus para os gentios. Por isso ele não veio no tempo de Moisés, nem no tempo de Elias, e nem durante o tempo que Jesus Cristo estava na terra, antes de subir aos céus. Agora é a hora dele. Esse é o momento do chamado. Por quê? Porque apesar de tudo que Paulo fez, Deus nunca desistiu dele. Por quê? Para desistir de Paulo, Deus deveria primeiro desistir do seu próprio propósito. E como Deus não desiste do seu propósito na sua vida, Ele não desiste de você. Você foi chamado com um propósito. Esse propósito vai se cumprir, sim, porque Deus não desiste. Agora, quando nós pensamos nisso tudo, há um momento, vamos falar de nós um pouco. O momento da sua conversão. Eu não sei quando aconteceu a sua conversão, mas eu sei que um dia ela aconteceu, e a conversão foi sua. O seu pai e a sua mãe podem ter trazido você para a igreja desde cedo. Isso é um grande empurrão maravilhoso, mas você vai ter que ter o seu momento com Jesus, porque Deus não tem netos, Deus tem filhos. Você pode nascer, crescer, vindo para a igreja, fazendo tudo maravilhoso, mas tem um momento em que você precisa da sua experiência pessoal com Jesus. Ali é o seu momento. Vocês lembram? Quando a Bíblia fala do novo nascimento, o segundo nascimento chega a ficar assim: quem nasce uma vez, morre duas.
Quem nasce 2 vezes, morre só uma. Porque se você nasceu só do corpo, você morre do corpo e já está morto no espírito. Mas se você nasceu do corpo, nasceu da sua mãe, nasceu do espírito, quando morrer, morre só o corpo, porque o espírito já está em Cristo. Você lembra como é que a Bíblia vem gritando isso tão alto desde o início? Me ajuda aqui. O primeiro filho de Adão, Caim. O segundo, Abel. Qual foi o filho da bênção? O segundo, Abel. Primeiro nascimento, segundo nascimento. O segundo foi abençoado. Abraão teve 2 filhos. O primeiro nascimento foi Ismael. O segundo foi Isaac. Foi o filho da bênção. O segundo nascimento foi o abençoado. Está seguindo? Isaac teve 2 filhos. Apesar de serem gêmeos, o que nasce primeiro é o primeiro nascimento, Esaú. O segundo nascimento, Jacó. Jacó foi o filho da bênção. Não é? José teve 2 filhos. Manassés o primeiro, Efraim o segundo. Qual foi o filho da bênção? Efraim, o segundo. Então você vê a Bíblia sempre apontando para o segundo nascimento. Por quê? Porque é pelo segundo nascimento que você se torna filho de Deus. Porque se você não nascer de novo, Nicodemos sabia tanta coisa, meu irmão. Nicodemos sabia tantas coisas. Jesus Cristo não disse para ele: ó Nicodemos, tu és mestre em Israel e tu não sabes essas coisas. Nicodemos chegou lá, bonito, todo nos filactérios. Chegou lá, esperou escurecer, foi lá, olhou para Jesus e disse: mestre. E Jesus lá olhando para a cara dele: nós sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que fazes se não vier de Deus. Pá, ponto final. E Jesus ficou olhando para a cara dele. Sabe o que eu penso? Nicodemos sabia tanto, que não sabia que ele estava falando com o próprio Deus. Ele não sabia que ele estava se dirigindo a Deus. E Jesus Cristo disse: em verdade eu te digo, se não nasceres de novo, nem verás. Não vai dar nem para sentir o reino. Aí Nicodemos se posicionou. Esse povo que tem o peito grande, esse povo que é importante, esse povo que gosta de pisar nos outros, eu fico olhando. O que eu vou fazer? Ele disse: como é que pode um homem adulto nascer de novo? Poderá por acaso entrar no ventre da sua mãe? O pobre do homem só conhecia um tipo de nascimento: nasceu no ventre, nasceu do ventre, só esse. Jesus disse: ô Nicodemos, tu és mestre em Israel. Acho bonito que Jesus disse para ele: olha o vento. Você já pensou alguém chegar para o grande mestre e dizer: olha o vento? Por acaso você vê o vento? Jesus mandou olhar. Fica. Tu sabes de onde vem? Sabes para onde vai? Pois é isso mesmo. Assim são todos que são nascidos do Espírito. Não é para ver, Nicodemos. Não é para ver, é para saber que existe. É para saber que existe. Esse é o novo nascimento. E Jesus deu para Nicodemos a única aula que Nicodemos podia ter, que é a aula que as crianças que estavam aqui podiam entender. Nicodemos nasceu da vaca, é bezerro.
Nasceu da cadela, é cão. Nasceu da gata, é gato. Nasceu do ventre da mulher, é homem. Nasceu de Deus, é espírito, porque Deus é espírito. Eu estou falando desse nascimento. Ora, parecia Jesus dando para ele aquela aula, tão simples para entender. Mas Nicodemos estava perplexo. Olhe, nós temos um exemplo de um encontro fenomenal, como tantos outros na Bíblia. Havia uma mulher que as filhas de Jerusalém falavam do rei para ela, mas ela não estava nem aí. Ouvia, não quero saber. Um dia caiu a ficha. Cantares, capítulo 1. Cantares é o livro mais evangelístico do Antigo Testamento. Infelizmente as pessoas confundem, vem até sexualidade imoral no livro. Essa mulher chega para ele e diz para o rei: a mulher representa a igreja, mas representa você, representa cada um de nós. E o rei é Jesus. Nesse primeiro encontro, você pode rir dessa mulher, mas uma coisa é você saber que você chegou igualzinho a ela. Ela diz para ele: beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Ora, beijar com os beijos da boca, se eu beijo isso aqui com os beijos de minha boca, significa que isso está no centro dos meus pensamentos, dos meus olhos, das minhas narinas, da minha boca, no meu coração. Significa que isso aqui ocupa o centro meu. Esta mulher está dizendo: eu quero ser o centro da tua atenção. Eu quero ser a tua zona focal. Eu quero toda a tua atenção voltada para mim. Porque teu amor é melhor que o vinho. É melhor do que todas as diversões, as descontrações. Suave é o aroma do teu unguento. Unguento era remédio para mitigar a dor, para curar a ferida. Ela diz: por isso as donzelas te amam. Agora eu posso entender porque tu és tão amado. Por isso, nesse momento eu me rendo a ti totalmente. Eu não quero mais seguir a minha direção. Leva-me após ti. Leva-me após ti. Eu não quero ir, eu quero ser levada. Onde tu fores eu irei, onde tu pisares eu pisarei, para onde fores eu também vou lá. Leva-me após ti. Apressemo-nos. Não foi assim que você se rendeu a Jesus? Totalmente. Você se entregou. Mas você se entregou para quê? Aí é que está. Você se entregou para começar uma vida no comando do que Ele dá. Muitas pessoas ainda estão indo atrás de Jesus pelo que Ele vai fazer. Isso é o maior engano. Infelizmente tem gente pregando essa mensagem errada. Nós precisamos seguir a Jesus pelo que Ele já fez. Está pronto. Ele lá na cruz nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Está tudo pronto. Agora nós o seguimos, e o que vai acontecer é consequência de estarmos com Ele.
E com isso virão sofrimentos, dores e muita bênção e muita alegria. Essa mulher se rendeu, mas ela se rendeu e deixou um pedacinho fora. Ela não entendeu, ela não entrou na bênção, ela ficou naquela confusão e vai e vem, porque eu não posso pregar só sobre cantares, só dizer que quando ela entra na intimidade, que ela conhece o rei, ela vê que ele é santo, a santidade dele reflete sobre ela, e ela se vê suja, como Isaías no capítulo 6, que só quando se encontra diante do trono de Deus, que vê que tinha lábios impuros. Muitos de nós, meus irmãos, o pecado continua vigorando na nossa vida, porque nós nunca nos colocamos de presença com Deus, não paramos para estar com Ele. E aí ela diz: pronto, eu sofri abuso, eu fui queimada do sol, e vem problema familiar, os filhos de minha mãe se indignaram contra mim, me botaram por guardas de vinha. Ela vê toda a sujeira. Como é que eu vou seguir e andar com o rei santo e puro, se eu sou pecadora? Aí ela diz: dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande mais eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Quer dizer, eu quero te olhar de longe, eu não posso seguir contigo porque tu és santo, porque tu és Deus, mas eu vou ficar por perto. Eu não posso ser filha de Deus porque Deus é santo, eu vou ser evangélica. Que coisa triste. Quando alguém me pergunta se eu sou evangélica, eu digo: não sou Eva nem Angélica. O nosso chamado é para ser santo, e é por isso que Deus nos dá o seu Espírito. E Jesus diz para ela: se tu não sabes, o mais formosa entre as mulheres, ela se achava diante deles a pior. Ele diz: tu te vês assim, mas eu te vejo de acordo com a visão do meu Pai. Tu és a mais formosa entre as mulheres. Por quê? Porque Deus, o chamado que Ele tinha para aquela mulher é um chamado de santidade. Agora, Deus sabe que nós não podemos ser santos se antes não formos salvos. Nós não podemos ser filhos de Deus se não nascermos de novo, porque todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E Deus não é Pai de mortos, Deus é o Pai de vivos, e é preciso que nós morramos na cruz para ressuscitar com Jesus. Então, nós vamos ver que ele vai andar com esta mulher, e quando chega no capítulo 7, ele diz para ela: quão lindos são os teus passos, dados de sandálias, ó filhas de príncipe. O que significa? Os teus pés estão caminhando sobre os montes. Do jeito que essa mulher começou, o que ele tinha preparado para ela exatamente está acontecendo a partir do versículo 7. O que nós queremos dizer com isso? Deus tem um propósito para você. E o propósito que Deus tem para você é um propósito como Pai. Pai. Jesus Cristo foi muito claro: quando orardes, dizei. Ele não diz se orardes, ele diz quando orardes, dizei: Pai. Pai.
Ele diz que é para você ir direto no Pai, chegar para Deus e dizer: Pai. Ora, se Ele é Pai, é porque eu sou filho. Quem é que obriga Deus a ser meu Pai? Ele mesmo. Porque ninguém conhece mais o Pai do que o Filho e o Espírito. E se o Filho disse para eu chamar a Deus de Pai, é porque Deus quer ser chamado de Pai, quer ser conhecido como Pai, quer ser tratado como Pai. Por isso, Ele colocou dentro de nós, dentro de você, um Espírito que lhe ensina a começar dizendo Baba, Abba. Olha, a primeira palavra que uma criança diz qual é? Ba. Ba. É tão fácil dizer ba. São as bilabiais, não é? Ba, ma, ba. Então é fácil, é assim que o Espírito começa dizendo para você: Abba, Paizinho. E Ele vai levando você a um conhecimento cada vez mais profundo de Deus. Isso se chama caminho de santificação. Na hora que você se rende a Jesus Cristo, existe o grande fenômeno do amor de Deus, chamado justificação. A justificação é imediata, é completa. Não existe menos justos ou mais justos, é justificado em Jesus Cristo. Pagou o meu preço, rasgou minha promissória, me transportou, pá! Agora começa uma caminhada chamada santificação. Uma coisa é certa, meu irmão: o plano que Deus tem para você desde toda a eternidade não será frustrado. É preciso que você hoje tire a roupa que o mundo botou em você, tire as suas camuflagens, deixe essa atitude de vítima e de santarrão e vá para o canto. Siga o conselho do seu mestre, que diz: entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Existem momentos de intimidade nosso na nossa oração, em que ninguém pode estar perto. Você se lembra de Abraão, capítulo 22 de Gênesis? Deus tinha dito para ele: Abraão, vai à terra de Moriá e lá sobre um dos montes sacrifique em holocausto a mim o teu filho único que amas. Sim, Senhor. Foi. Terceiro dia ele viu o monte. Versículo 5, ele diz para os seus servos: olhe bem, ficai aqui com o jumento. Lá em cima, nem jumento. Eu e o menino subiremos, e havendo adorado, voltaremos. O que é que Abraão estava dizendo? Eu vou ter um momento de intimidade, o maior momento de adoração da minha vida. Eu vou entregar o meu filho único que amo. Nesse momento é eu e o meu Deus e o meu filho que eu vou entregar. Ninguém mais por perto. Existem momentos de intimidade na oração, em que aquilo que você vai fazer tem que ser feito só você e Deus. Então é preciso que você saiba disso. Entre no seu quarto, tenha uma conversa aberta com seu pai e veja se você ainda não está nas camuflagens do mundo, ou se você verdadeiramente abriu o seu coração, rasgou para ser filho de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós.
Amém.